que achamos que Deus demora para nos atender? Por que questionamos a Deus quando vemos coisas ruins acontecendo? E por que tantas pessoas chegam até mesmo a dizer que Deus não existe, simplesmente porque Ele permitiu que determinada tragédia acontecesse? Talvez exista ainda outra pergunta. Por que aquilo que é mal muitas vezes permanece durante tantos anos? Por que determinadas situações parecem nunca mudar? E por que aquilo que esperamos de Deus parece demorar tanto? Essas perguntas não são novas. Desde que o pecado entrou no mundo por meio da queda do homem, vivemos em uma criação marcada pelas consequências da desobediência. O pecado não ficou restrito ao Éden. Ele contaminou relacionamentos, famílias, sociedades, governos e gerações. E quando somos atingidos pelas consequências deste mundo caído, quase sempre procuramos respostas a partir da nossa própria dor. Por que comigo? Por que Deus ainda não fez alguma coisa? Por que Ele permite isso? Até quando, Senhor? O problema é que enxergamos apenas uma pequena parte da história. Nós vemos aquilo que estamos vivendo hoje. Deus conhece o princípio, o processo e o fim. E os seus planos não podem ser frustrados. Além disso, nem tudo gira exclusivamente ao redor de nós. Deus está trabalhando em uma história muito maior do que a nossa experiência individual. Enquanto pedimos que Ele resolva imediatamente aquilo que nos aflige, existem vidas sendo alcançadas, pessoas sendo confrontadas, corações sendo provados e propósitos que ainda não conseguimos enxergar. O Senhor quer alcançar a todos. Isso não significa que Deus seja indiferente à nossa dor. Significa apenas que Deus enxerga aquilo que nós não conseguimos enxergar. Talvez seja por isso que temos tanta dificuldade para compreender algumas coisas. Queremos interpretar toda a história conhecendo apenas um capítulo. E pior, um capítulo que ainda está sendo escrito. Existe uma frase muito conhecida que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Mas eu gostaria que você pensasse comigo sobre isso. Será mesmo? Porque Deus não escreve torto. Muitas vezes nós é que somos as linhas tortas. Somos nós que escolhemos caminhos que não edificam. Somos nós que tomamos decisões movidos pela carne. Somos nós que insistimos naquilo que não produz fruto. Somos nós que tentamos conduzir nossa vida pela nossa própria sabedoria e depois perguntamos a Deus por que chegamos a determinados lugares. Deus não precisa corrigir aquilo que Ele escreveu. Muitas vezes somos nós que precisamos permitir que Ele endireite aquilo que escolhemos tornar torto. Por isso a palavra declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Observe, Ele endireitará. Quando entregamos verdadeiramente nossos caminhos ao Senhor, Ele começa a corrigir direções, confrontar escolhas e nos conduzir para aquilo que está de acordo com sua vontade. Mas quantas vezes fazemos exatamente o contrário? Ignoramos. Ignoramos a sabedoria das Escrituras e tentamos viver confiados somente nas escolhas da carne e nas emoções do nosso coração. E a própria palavra nos alerta: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Precisamos aprender a interpretar nossa vida, não somente pelo que sentimos, mas por aquilo que Deus já revelou. Porque nossos sentimentos mudam, nossa percepção muda, as circunstâncias mudam, mas a palavra permanece. E existe outra coisa que frequentemente fazemos: tentamos controlar aquilo que não está em nossas mãos. Tentamos mudar pessoas. Tentamos convencer quem não quer ouvir. Tentamos carregar alguém para um lugar onde aquela própria pessoa decidiu não ir. Podemos aconselhar, podemos ensinar, podemos amar, podemos advertir, podemos orar. Mas não podemos transformar o coração de ninguém. E muitas vezes acabamos frustrados, porque assumimos uma responsabilidade que nunca foi nossa. Há mudanças que dependem da decisão da própria pessoa diante de Deus. Podemos ser instrumentos, podemos plantar uma semente, podemos falar a verdade. Podemos interceder, mas somente Deus pode operar onde nossas mãos não conseguem alcançar. Quando observamos a história de Israel, encontramos reis que fizeram aquilo que era mal diante do Senhor. Alguns conduziram o povo à idolatria, outros aumentaram o jugo sobre a população. Houve períodos em que gerações inteiras sofreram as consequências das escolhas daqueles que estavam governando. E imagine, quantas pessoas fiéis viveram durante esses períodos. Certamente muitas delas também perguntaram: até quando? Essa realidade não está tão distante de nós. Também vivemos tempos em que olhamos para determinadas situações e pensamos: eu já não aguento mais. Quanto tempo ainda teremos de esperar? Mas a demora da mudança não significa a ausência de Deus. O fato de uma situação ruim permanecer por muito tempo não significa que Deus perdeu o controle. Talvez o período que você gostaria que terminasse imediatamente seja justamente o período em que sua perseverança está sendo provada. Então permaneça. Não siga a multidão que abandona Deus simplesmente porque não recebeu aquilo que queria. E principalmente não transforme sua relação com Deus em uma negociação. Eu te sirvo se o Senhor fizer aquilo que estou pedindo. Eu permaneço se minha vida melhorar. Eu confio se receber uma resposta. Não. Servimos porque Ele é Deus e porque o amamos. Se recebemos alguma coisa de suas mãos, recebemos pela sua graça e misericórdia. Não porque merecemos. Não porque nossa fidelidade tenha colocado Deus em dívida conosco. Nada do que fazemos transforma Deus em nosso devedor. Talvez precisemos mudar nossa mentalidade e começar a procurar aquilo que Deus pode produzir em nós, mesmo durante os períodos que jamais escolheríamos viver. Em vez de perguntarmos somente: Senhor, quando isso vai terminar? Talvez também devêssemos perguntar: Senhor,
o que o Senhor quer produzir em mim, enquanto isso não termina. Talvez você ainda não consiga enxergar algo bom naquilo que está acontecendo. Mas talvez exista algo que já possa ser visto. Você ainda está aqui, você permaneceu. Quando outros abandonaram, você permaneceu. Quando não recebeu a resposta que esperava, você permaneceu. Quando não compreendeu, você permaneceu. Quando parecia que Deus estava em silêncio, você permaneceu. Talvez, em determinados momentos, o maior testemunho não seja aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Talvez o maior testemunho seja o fato de não termos soltado as mãos dele, quando aparentemente não tínhamos nada. Mas existe uma pergunta ainda mais difícil. Porque talvez você consiga suportar a espera. Mas e quando olha para o lado e vê quem faz o mal prosperando? E quando alguém que mente consegue aquilo que você pediu? E quando alguém que não teme a Deus parece avançar enquanto você permanece esperando? E quando aquele que faz tudo errado aparentemente tem tudo, enquanto quem procura permanecer fiel continua enfrentando dificuldades? Então surge uma pergunta perigosa. Vale a pena continuar fazendo o que é certo? De que adiantou permanecer fiel? Talvez você nunca tenha pronunciado essas palavras, mas talvez já tenha pensado. E se você já pensou assim, saiba, um homem de Deus também chegou muito perto desse lugar. Seu nome era Asaf. Ele olhou para a prosperidade dos maus, olhou para a sua própria luta, comparou os dois e confessou que seus pés quase se desviaram. Mas algo aconteceu quando Asaf entrou no santuário de Deus. Ele não descobriu que aquilo que estava vendo era mentira. Ele descobriu que estava olhando para a história antes do fim. Asaf compreendeu profundamente essa luta. Ele viveu essa dicotomia. Olhar para os maus prosperando enquanto aqueles que procuravam permanecer fiéis enfrentavam dificuldades. E foi extremamente sincero. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf começou a olhar tanto para a vida dos outros, que quase perdeu a perspectiva da própria caminhada com Deus. Ele observava pessoas que não temiam ao Senhor prosperando. Via os soberbos avançando. Via os ímpios acumulando riquezas. E então olhava para a sua própria vida e enxergava dificuldades. Até chegar um pensamento terrível. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Em outras palavras, de que adiantou permanecer fiel. Talvez esse seja um dos lugares mais perigosos onde um servo de Deus pode chegar. Não necessariamente abandonar Deus exteriormente, mas começar a pensar interiormente que permanecer fiel não valeu a pena. É quando começamos a comparar. Ele não serve a Deus e tem aquilo que eu pedi. Ele faz tudo errado e prospera. Eu procurei permanecer fiel e estou passando por isso. Asaf olhava para os ímpios e via prosperidade. Olhava para si mesmo e via luta. E seus pés quase escorregaram. Até que alguma coisa aconteceu. Ele declara em Salmo 73, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Essa é a grande virada. Deus não precisou dizer a Asaf que aquilo que ele estava vendo não existia. Os ímpios realmente estavam prosperando. O problema não estava necessariamente naquilo que Asaf via. O problema estava na conclusão que ele tirava daquilo que via. Ele estava julgando toda a história olhando apenas para o presente. Ele estava avaliando o fim olhando apenas para o agora. Quando entrou no santuário, sua perspectiva mudou. Ele compreendeu o fim. Há coisas que hoje parecem vitória, mas cujo fim será derrota. E há situações que hoje parecem derrota, mas ainda não chegaram ao último capítulo. Por isso não confunda prosperidade com a aprovação de Deus. E também não confunda sofrimento com o abandono de Deus. Ainda que alguém consiga possuir tudo aquilo que deseja neste mundo, precisamos perguntar, de que lhe servirá tudo isso quando partir daqui? Há pessoas trocando a eternidade por alguns anos de prazer em um mundo caído. Conquistam aquilo que os olhos desejam, acumulam riquezas, conquistam posições, influência, poder, mas podem perder aquilo que dinheiro, poder e influência jamais poderão comprar. O próprio Senhor Jesus perguntou, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O problema é que, frequentemente, julgamos quem venceu e quem perdeu antes da história terminar. E então acontece uma transformação extraordinária em Asaf. Ele entrou no santuário preocupado com aquilo que os outros possuíam e saiu compreendendo que ele próprio possuía. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Que transformação! No início, Asaf estava olhando para o que tinha na mão dos outros. No final, percebeu aquilo que ele tinha. Deus. Talvez precisemos fazer exatamente essa mudança. Em vez de perguntar somente por que aquela pessoa prosperou, talvez precisemos perguntar como está a minha caminhada diante de Deus. Em vez de por que eu ainda não recebi. Talvez, Senhor, eu continuarei contigo mesmo enquanto espero. Talvez, em determinadas situações, a única coisa boa que você consiga enxergar seja esta. Você permaneceu quando muitos foram embora. E isso já diz muito sobre aquilo que Deus está produzindo dentro de você. Que proveito há em servir a Deus? E existe uma passagem extraordinária no livro de Malaquias que parece responder exatamente a mesma questão. O povo chegou ao ponto de questionar o próprio benefício de servir ao Senhor. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti?
Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Veja a gravidade daquilo que estava acontecendo. Eles estavam olhando para os soberbos prosperando e chegando à conclusão, então é inútil servir a Deus. É praticamente a mesma crise que encontramos no Salmo 73. Mas havia aqueles que continuavam temendo ao Senhor. E a passagem continua. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Talvez ninguém estivesse reconhecendo a fidelidade deles. Talvez ninguém estivesse aplaudindo. Talvez, aos olhos humanos, aqueles que praticavam o mal parecessem estar em situação melhor. Mas Deus estava observando, e não apenas observando. Um memorial estava sendo escrito diante dele. Então o Senhor declara, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Essa palavra é fortíssima. Então vereis outra vez a diferença. A diferença nem sempre aparece imediatamente. Esse é um dos nossos maiores problemas. Queremos que Deus mostre hoje quem estava certo. Queremos justiça hoje. Queremos resposta hoje. Queremos mudança hoje. Queremos compreender hoje. Mas Deus está dizendo, chegará o momento em que vocês verão a diferença. Asaf e Malaquias viveram em épocas diferentes, mas enfrentaram praticamente a mesma crise espiritual. Por que permanecer fiel se quem não serve a Deus parece prosperar? E ambos apontam para o mesmo erro, avaliar o fim olhando apenas para o agora. Asaf precisou entrar no santuário para compreender que estava julgando toda a história por um único capítulo. Em Malaquias, o povo também olhava para a prosperidade dos soberbos e perguntava, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? Mas o Senhor respondeu que chegaria o momento em que novamente seria vista a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Que essa reflexão nos dê forças para continuarmos firmes no caminho do Senhor, servindo-o sempre com alegria e confiança, no pouco e no muito, nos dias de abundância e nos dias de escassez, quando recebemos a resposta e também quando precisamos esperar. Porque nossa fidelidade a Deus não pode depender das circunstâncias. Não servimos ao Senhor apenas quando tudo acontece como desejamos. Não permanecemos somente enquanto recebemos aquilo que pedimos. Permanecemos porque sabemos em quem temos crido. Talvez hoje você esteja olhando apenas para um capítulo difícil da sua história e perguntando onde Deus está. Veja a legenda para o fim da palavra.